macarrão com molho de tomate e carne. Como é que essa receita pode não ser deliciosa? Mãe, eu não quero comer macarrão. Essa talvez seja a frase que uma mãe ítalo-brasileira menos gostaria de ouvir. Falar de macarrão é falar de um alimento nacional no Brasil, um prato representativo de uma culinária de base. O próprio filho se recusar a comê-lo é um verdadeiro pesadelo. A protagonista se chama Lígia, tem 35 anos e vive nos arredores de São Paulo com seu marido, Júlio, levando uma vida familiar comum. Se há algo de incomum, fato de seu filho, Julinho, odiar macarrão. Uma criança que não come macarrão, mesmo vivendo em São Paulo, onde a influência italiana é tão forte, é algo raro. A versão de Julinho pela comida é severa. Se Lígia serve o molho à bolonhesa tradicional, ele faz uma careta e diz que está forte demais. Se ela tenta um molho cremoso à base de azeite, ele diz que está amargo e mal toca no prato. Até mesmo o ragu clássico, que Lígia levou horas para fazer com esmerilo, ele só come uma garfada e empurra dizendo, não gosto disso. Pelo menos um simples macarrão com queijo e manteiga ele deve comer, ela pensa. Mas ao servir, Julinho só enrola alguns fios no garfo e logo larga. Ao ser perguntado, ele diz, o macarrão está muito duro, não gosto. Na culinária que Lígia domina, o macarrão al dente com um leve toque de resistência na mordida é considerado o ponto ideal. No entanto, para Julinho, essa textura firme era exatamente o que ele odiava. Lia ama cozinhar e tem muito orgulho de seu macarrão, mas o único que se recusa a reconhecer sua habilidade é seu próprio filho. Para uma mãe essa é uma realidade bastante dolorosa. Júlio, ouvindo as preocupações de Lígia sempre, diz com calma, não se preocupe tanto. Crianças que são exigentes com a comida mudam quando crescem. Suas palavras talvez tivessem alguma lógica, mas Lia se preocupava muito com o equilíbrio nutricional do filho. Não comer macarrão significava abrir mão de uma grande parte do cardápio brasileiro. Enquanto vivia com essas preocupações de educação alimentar, um dia Júlio trouxe Julinho da creche. As férias estão chegando. Que tal viajarmos para algum lugar neste verão? Júlio sugeriu durante o jantar. Quando ele já perguntou onde ele gostaria de ir, Júlio pensou um pouco e respondeu: que tal Salvador, na Bahia? Sempre tive curiosidade sobre a culinária de lá. Dizem que a cultura gastronômica é riquíssima. Além dos acarajés que conhecemos, a todo tipo de pratos. Quem sabe encontramos algo que Julinho goste. A opção da Bahia também era atraente para Lígia, embora a comida de rua como a acarajé fosse famosa, ela sabia que havia muitos outros pratos. Além disso, Julinho adorava ver desenhos e personagens. Eu quero ir para a Bahia. Julinho, que ouvia a conversa dos pais, gritou com os olhos brilhando. Vendo a reação do filho, Lígia e Júlio trocaram sorrisos. Assim, a viagem em família para a Bahia foi marcada. Em agosto, no momento em que pisaram em Salvador, Lia não pôde deixar de exclamar, que calor! Ao sair do aeroporto, ela se sentiu envolvida por um manto úmido e quente. Verão em São Paulo também é quente, mas o calor da Bahia era de outro nível. A umidade que grudava na pele chegava a dificultar a respiração. Apesar disso, Julinho estava excitado e curioso com tudo que via. No entanto, após visitarem alguns pontos turísticos, todos estavam exaustos à tarde. Vamos encontrar um lugar fresco para comer algo, sugeriu Júlio, e Lia concordou prontamente. Para eles que não entendiam bem a dinâmica dos restaurantes locais, escolheram um lugar não era fácil. Enquanto caminhavam, inseguros pela rua, de repente Julinho parou e gritou: mãe, pai, olhem para aquilo. O que é? O que ele apontava era um balcão de vidro. Lá dentro havia uma exibição colorida de pratos. Eram modelos de comida, réplicas idênticas aos pratos reais comuns em padarias ou restaurantes de shopping no Brasil. Eles estavam artisticamente expostos. Aquele amarelo parece gostoso, disse Julinho, olhando fixamente para uma bebida amarelo vibrante com uma bola de sorvete branco flutuando.
Era um suco flutuante de maracujá, uma bebida clássica de lanchonetes e cafeterias brasileiras. Eu quero ir aqui, por favor, implorou Julinho, olhando para os pais. Lígia e Júlio observaram a fachada da loja, paredes rústicas e um letreiro simples, onde estava escrito em português: lanchonete e refeições. Parece bom. Está fresco aqui dentro. Vamos entrar e ver, disse Júlio, e os três abriram a porta. Ao entrar, uma corrente de ar gelado envolveu a pele. Lia suspirou, aliviada. Que salvação! O ar condicionado forte era um paraíso, comparado ao calor infernal lá fora. O ambiente da loja era único, com mesas e cadeiras de madeira escura, quadros aconchegantes nas paredes e luzes quentes perto da janela. É muito tranquilo, não é? Sussurrou Júlio. Lia também sentiu o mesmo. Embora fosse a primeira vez ali, havia uma familiaridade reconfortante. Assim que se sentaram, o garçom veio, imediatamente, para a surpresa de Lígia. A bandeja trazia copos com água gelada e sachês de guardanapos de papel. Isso é de graça? Lia perguntou com os olhos arregalados. O garçom sorriu e acenou com a cabeça. A água era gratuita e os sachês eram para limpar as mãos, explicou ele com gestos. Um serviço que seria impensável na Itália. Pensou Lígia, trocando olhares emocionados com Júlio. Eles estavam experimentando em primeira mão o famoso calor humano brasileiro. Logo trouxeram o cardápio com fotos. Mesmo sem entender o português, as fotos permitiam compreender os pratos. Design muito atencioso para estrangeiros. A família se reuniu para olhar o cardápio. Havia doces coloridos, torradas, sanduíches e uma variedade de bebidas. Embora houvesse muitos pratos desconhecidos, todos pareciam apetitosos. Foi então que a mão de Julinho parou sobre uma foto no cardápio. Mãe, eu quero comer isso, disse Julinho, apontando com entusiasmo para a foto de um macarrão coberto com um molho vermelho alaranjado. Enfeitando o prato, havia grãos de milho dourados, ervilhas verdes e carne moída. Parecendo um prato delicioso e simples. Liam podia acreditar no que via ao olhar para a foto. Seu filho estava pedindo macarrão. Julinho, o garoto que odiava macarrão, estava apontando para ele. O que está acontecendo? Julinho, você tem certeza que quer comer isso? É macarrão, viu? Ela perguntou novamente. Julinho balançou a cabeça vigorosamente. Sim, parece super gostoso. Sinto que é completamente diferente do macarrão que a mamãe faz. Essa frase causou um sentimento complexo em Lia. Mas era a primeira vez que seu filho pedia macarrão por vontade própria. Ela não podia perder essa oportunidade. Ao olhar mais de perto, o nome do prato era macarrão à moda da casa ou macarrão simples. Lígia franziu a testa. Macarrão simples? Será que é o estilo brasileiro? Mas até onde eu sei, não existe esse tipo de preparo para macarrão. Júlio, você conhece esse prato? Está escrito macarrão simples? Perguntou ao marido. Júlio também balançou a cabeça dizendo que nunca tinha visto. Curiosa, Lia resolveu chamar o garçom. Por sorte, jovem garçom falava um pouco de inglês. Lígia apontou para o cardápio e pediu que ele explicasse. O garçom sorriu, acenou com a cabeça e começou a explicar em inglês lento. O macarrão simples é uma versão brasileira criada aqui, não existe na Itália. Ao ouvir isso, Lígia ficou muito surpresa. Segundo o garçom, o prato nasceu da adaptação do molho italiano ao paladar local. O tempero principal era, surpreendentemente, um extrato de tomate brasileiro mais adocicado. Eu nunca ouvi falar para uma italiana. A ideia de usar um extrato de tomate engarrafado e adocicado para fazer macarrão era chocante. Mas o garçom sorriu e acenou com a cabeça. É um sabor muito popular no Brasil. Crianças e adultos adoram. O garçom acrescentou que o Brasil tem muitas adaptações únicas de pratos estrangeiros. Os brasileiros são muito bons em dar um toque especial a pratos internacionais. Ouvindo o garçom, Lígia ficou com a cabeça confusa. Macarrão com extrato de tomate adocicado. Sinceramente, ela não
Achava que ficaria bom, mas seu filho, Julinho, estava olhando fixamente para a foto no cardápio, com os olhos brilhando. Mãe, podemos pedir? Por favor. Implorou Julinho. Lígia hesitou, mas finalmente tomou a decisão. Era a primeira vez que o filho pedia macarrão por iniciativa própria. Mesmo que fosse um macarrão com molho simples e doce, ela não podia deixar passar. Tudo bem. Por favor. Traga-nos um macarrão à moda da casa. Após fazer o pedido, Julinho pulou de alegria. Lígia e Júlio pediram outros pratos e Julinho, claro, pediu a bebida amarela, o suco flutuante de maracujá. Depois de um tempo, o prato chegou. O macarrão à moda da casa era exatamente como na foto. Um molho vermelho alaranjado envolvia-o. Macarrão lindamente decorado com carne moída, milho e ervilha. O aroma era visivelmente diferente do rago. Era um cheiro doce e perfumado, com um leve toque de alho. Julinho arregalou os olhos para o prato, pegou o garfo pequeno e enrolou o macarrão, levando à boca. Que delícia! Julinho gritou com um sorriso no rosto. Em seguida, ele se debruçou sobre o prato e começou a comer, com entusiasmo. Lígia mal podia acreditar no que via. Seu filho, que odiava macarrão, estava comendo com tanto prazer. Mãe, este é muito bom. É docinho e perfumado e o macarrão está macio e fácil de comer, relatou Julinho. Ah, entendi, pensou Lia. Aquele macarrão à moda da casa não tinha textura ao dente, mas sim uma textura mais macia. Isso talvez se encaixasse no paladar de Julinho. Deixa a mamãe provar um pouco também. Lia pegou uma pequena porção do prato de Julinho e levou à boca. Naquele instante, um sabor inesperado a fez arregalar os olhos. Não era o ragu italiano, mas o sabor agridoce e suave estava em perfeito equilíbrio. O aroma de alho e cebola aguçava o apetite. O milho adicionava doçura e a carne moída a textura. Isso é realmente bom. Lia teve que admitir honestamente, ela pensava que macarrão com extrato de tomate adocicado era um absurdo, mas ao provar percebeu que era um prato completo por si só. Júlio também provou um pouco e expressou a mesma admiração. Incrível! Este sabor vicia. Embora não seja italiano, acho que até os italianos gostariam. Enquanto conversavam, Julinho devorou todo o prato em um piscar de olhos. Não sobrou uma gota de molho no prato. O filho, que antes só comia algumas garfadas de qualquer macarrão, agora havia limpado o prato inteiro. Estou satisfeito, mas quero mais. Ao ouvir Julinho dizer isso, Lia sentiu uma emoção indescritível. A alegria de ter o filho dizendo que macarrão era gostoso e querendo mais era imensa. E a expectativa de Julinho continuava. Ó, suco flutuante de maracujá chegou. Ó, refrigerante amarelo vivo com sorvete de baunilha branco flutuando era uma pintura toura. Que lindo! Julinho colocou o canudo na boca feliz. A efervescência, o sabor doce do maracujá e o sorvete gelado fizeram Julinho parecer em êxtase. Por outro lado, o café coado de Lia e Júlio também estava surpreendentemente delicioso. Diferente do expresso concentrado, a acidez suave e o amargor sutil revelavam a profundidade da cultura das cafeterias brasileiras. Ele olhou pro filho que bebia o suco de maracujá feliz e começou a pensar em algo. Será que consigo reproduzir esse macarrão à moda da casa em casa? Se ela pudesse fazê-lo de volta, na Itália ou São Paulo, no nosso contexto, talvez Julinho continuasse a comer macarrão. Pensando nisso, ela não podia mais ficar parada. Lígia chamou o garçom e, reunindo coragem, perguntou: desculpe, você poderia me contar o segredo deste macarrão à moda da casa? Delicioso? Eu gostaria de tentar fazer em casa. O garçom ficou surpreso, mas imediatamente abriu um sorriso. Provavelmente estava feliz por uma estrangeira se interessar pela culinária brasileira. A chave é usar o extrato de tomate brasileiro, disse o garçom. Lígia franziu a testa. O extrato de tomate faria tanta diferença? Segundo o garçom, o extrato de tomate brasileiro comparado
Ao estrangeiro era mais doce e menos ácido. Esse equilíbrio com açúcar, cebola e especiarias criava o sabor único brasileiro. Também é muito importante refogar bem o alho picado e a cebola. Depois de perfumar, acrescente o extrato de tomate e a carne moída e refogue junto. Isso adiciona mais sabor, explicou o garçom. Ah, entendi. Lia compreendeu. Não era apenas misturar o extrato, mas sim transformar o sabor, através do refogado. Para ela que amava cozinhar. Essa era uma informação muito interessante. Se for fazer, recomendo comprar o extrato de tomate brasileiro no supermercado e levar com o extrato de tomate estrangeiro. Talvez o sabor fique muito ácido e não seja o mesmo. Seguindo o conselho do garçom, lá se decidiu antes de voltar para casa. Ela compraria o extrato de tomate brasileiro. Dessa forma, ela conseguiria recriar o sabor de volta em São Paulo, ao pagar a conta e sair. Lia agradeceu sinceramente ao garçom. O encontro com aquela lanchonete seria talvez o gatilho que mudaria a vida alimentar de seu filho. Ela realmente se sentiu grata por ter entrado ali. No último dia da viagem à Bahia, Lia levou a família ao supermercado. O alvo era, claro, o extrato de tomate. Mãe, você vai comprar tudo isso? Perguntou o Julinho, curioso, ao ver Lígia colocar uma grande quantidade de extrato de tomate no carrinho. Sim, Julinho, você vai querer comer o macarrão à moda da casa quando voltarmos para São Paulo, não vai? Sim, quero comer todo dia. No final, eles compraram 6 potes de extrato de tomate. A mala de viagem ficou pesada, mas para Lígia não havia lembrança mais valiosa do que aquela. Poucos dias após voltarem para São Paulo, Lia finalmente se desafiou a fazer o macarrão à moda da casa. Ela cozinhou o macarrão mais macio, refogou alho e cebola picados, adicionou a carne moída e em seguida despejou o extrato de tomate brasileiro. Com o som de chiado, um aroma doce e perfumado se espalhou. Nesse momento, ouviram-se passos vindo da cozinha. Mãe? Você está fazendo aquilo hoje? Julinho entrou correndo com os olhos brilhando. Ele se lembrava claramente do sabor que havia experimentado na Bahia. Sim, é o macarrão à moda da casa, viu? Já tá quase pronto. Espere só um pouquinho. Ela despejou o macarrão cozido na frigideira. Misturou bem com o molho e por fim serviu. A família de Tracy sentou à mesa pegando os garfos. Simultaneamente, Julinho foi o primeiro a levar o macarrão à boca. Lígia observou sua expressão com nervosismo. Que delícia! É igualzinho ao que comemos na Bahia. Julinho gritou feliz ao ouvir isso. Lia suspirou aliviada. Parecia que a reprodução tinha sido um sucesso. Júlio também provou um pouco e balançou a cabeça em aprovação. Com certeza é o sabor daquela lanchonete. Comprar o extrato de tomate brasileiro foi a coisa certa a fazer. Desde então, Julinho passou a pedir o macarrão à moda da casa, quase todos os dias. De manhã, ele perguntava: o almoço de hoje é macarrão à moda da casa? À noite, ele insistia: quero macarrão à moda da casa no jantar. Embora não pudesse realmente dar-lhe o mesmo prato todos os dias, o macarrão à moda da casa aparecia na mesa, algumas vezes por semana. O filho, que se recusava a comer qualquer macarrão, agora ansiava por ele. Para Ligia, essa era uma mudança milagrosa. Um dia, Liz pensou que seria um desperdício guardar aquele sabor delicioso só para si. Devo contar para as minhas amigas mães, os filhos delas com certeza vão gostar. Então ela rapidamente decidiu dar uma festa em casa no fim de semana, convidando suas amigas mães e seus filhos. O prato principal seria o macarrão à moda da casa. Hoje preparei um prato especial. É um macarrão que descobri na Bahia que as crianças com certeza vão adorar, disse Lia. Suas amigas mães expressaram curiosidade. Macarrão da Bahia. Como é? O nome é macarrão à moda da casa, mas na verdade, é um prato que não existe no repertório tradicional ítalo-brasileiro. É um toque baiano, mas macarrão ter um toque baiano, as mães franziram a testa.
Lia sorriu e continuou a explicar. Sim, é um macarrão genuinamente brasileiro. Nascido na Bahia e o tempero usa o extrato de tomate adocicado deles. Extrato de tomate, usar aquele extrato de tomate doce no macarrão. Como esperado, as mães soltaram um som de surpresa para paulistanas. A combinação de macarrão com extrato de tomate adocicado ainda era chocante. É difícil de acreditar, não é? Eu tive a mesma reação no começo, mas depois de provar, você percebe que é realmente delicioso. Meu Julinho, que odiava tanto macarrão, agora adora este. Ao ouvir isso, a expressão das mães mudou. O fato de Julinho odiar macarrão era conhecido por todas. Se ele tinha se apaixonado, o prato deveria ser muito bom. Tudo bem. Vamos provar primeiro. Lia voltou para cozinha e começou a preparar uma grande quantidade do macarrão à moda da casa. Aroma se espalhou até a sala de estar e as crianças começaram a murmurar. Que cheiro bom! Finalmente o prato ficou pronto e foi servido diante do macarrão, coberto com molho vermelho alaranjado. As mães pegaram seus garfos com cautela. Então vou começar, disse uma das mães, levando o macarrão à moda da casa à boca, como se estivesse tomando uma decisão. Depois de uma garfada, sua expressão se iluminou instantaneamente. O quê? Que delícia! É doce e suave. Nem um pouco ácido. Ao som de sua voz, as outras mães também começaram a provar, uma após a outra. Todas fizeram a mesma expressão de surpresa. O que era? Ceticismo havia se transformado em admiração pelo sabor. Na mesa das crianças também houve exclamações. É gostoso. Não é? Julinho disse com orgulho. Eu comi isso na Bahia, viu? As outras crianças também devoraram o macarrão à moda da casa com entusiasmo. Em um piscar de olhos, os pratos estavam vazios. Quero mais. Eu também. As vozes das crianças se sobrepuseram. Lígia, feliz, preparou mais porções. Ao final da festa, todo o macarrão que ela havia preparado havia sido comido. Adultos e crianças pareciam extremamente satisfeitos. Lígia, você pode me ensinar a receita desse macarrão à moda da casa? Eu quero muito fazer em casa, disse uma das mães. Outras também manifestaram interesse. Lígia ensinou a receita com prazer, mas enfatizou o mais importante é usar o extrato de tomate brasileiro. Lígia insistiu que o extrato de tomate italiano era muito ácido e não produziria o mesmo sabor. A doçura e a suavidade características do extrato brasileiro eram a chave para o sabor do macarrão à moda da casa. Onde podemos comprar esse extrato de tomate brasileiro? Em lojas de produtos importados ou procure online. É um pouco complicado, mas vale muito a pena, disse Lia. As mães anotaram tudo com seriedade. Parecia que todas queriam recriar o sabor em suas casas. Algumas semanas depois, as mães começaram a mandar mensagens para Lia. Encontrei o extrato de tomate brasileiro. Fiz. Meus filhos amaram. Meu filho, que odiava legumes, comeu até o milho. Eram todos relatos alegres. O boca a boca do macarrão à moda da casa se espalhou pelo círculo de amigas de Lígia. O macarrão à moda da casa se tornou um prato básico naquelas casas. Quem diria que paulistanos se viciariam em macarrão com extrato de tomate adocicado? Disse uma amiga rindo. De fato, isso era inimaginável há pouco tempo. Mas o que é bom. Isso é uma verdade que transcende fronteiras e preconceitos. O mais feliz de tudo foi a mudança de Julinho, usando o macarrão à moda da casa como ponto de partida. Seu problema de odiar macarrão melhorou aos poucos. Mãe, hoje eu quero experimentar um macarrão diferente, disse Julinho um dia. Lígia ficou surpresa, mas decidiu fazer um simples cacio e pepe, um macarrão romano tradicional temperado apenas com queijo e pimenta do reino. Julinho de antigamente nem teria tocado, mas ele enrolou o macarrão no garfo e levou lentamente à boca. Este também é muito gostoso, ele disse. Ao ouvir isso, Lia não pôde conter as lágrimas.
O filho que havia rejeitado o macarrão com tanta teimosia agora podia comer pratos diferentes. Era um grande avanço. A mudança de Julinho não parou no macarrão. Sua seletividade alimentar melhorou. Ele começou a experimentar legumes que antes nem olhava. A resistência à comida se foi e ele passou a desfrutar do momento da refeição. Hoje Julinho é um garoto que come de tudo e cresce saudável. Já se passaram alguns anos desde a viagem à Bahia, mas o macarrão à moda da casa ainda é seu prato favorito. Lígia frequentemente pensa se eles não tivessem entrado naquela lanchonete, se Julinho não tivesse encontrado o macarrão à moda da casa, talvez seu filho ainda odiasse macarrão. A Bahia e o Brasil em si realmente têm um encanto incrível. Eles acolhem a cultura estrangeira, adaptam-la de forma única e criam um novo valor. O macarrão à moda da casa é um símbolo desse espírito. O macarrão, nascido na Itália, ganhou nova vida na Bahia e foi reexportado para as casas de São Paulo. Poderia haver um ciclo cultural mais bonito? A cultura gastronômica brasileira, ela é profunda e tem o poder de atrair pessoas de todo o mundo. Preservando a tradição, ela continua criando coisas novas e, acima de tudo, o espírito de serviço caloroso. E o mais importante, o tempero suave, que prioriza o paladar de quem come. 6 que nasceram e cresceram no Brasil, vivem em uma terra com uma cultura gastronômica tão maravilhosa.